Olá, bom dia para quem não almoçou, boa tarde para quem já almoçou. E vamos então começando a nossa live sobre os trilhos anatômicos e as alterações da pelve. Bastante gente interessada aí sobre esse assunto, pelo que nós podemos ver até agora. Bem-vindos aí a todos que vêm chegando. Vão me contando se são novos por aqui, se é a primeira vez ou se já acompanham a página há mais tempo. Oi, Cecília, boa tarde, pessoal. Fico feliz que vocês estejam aí interessadas nesse assunto que é tão fascinante, que é uma nova forma de olhar para o corpo humano, não só para a pelve aqui hoje, que é o nosso assunto, mas a partir dela, como é que nós fazemos para olhar esse todo, como é que nós fazemos para integrarmos esse todo, quais são as estratégias que nós podemos utilizar a partir desse primeiro olhar para a pelve e dessa expansão e dessa conexão da pelve com o todo, o restante do corpo do nosso paciente ou do nosso aluno né? Porque tem um professor de Pilates que também trabalha com terapia manual e vice-versa. Bem-vinda, Rita, que tá a primeira vez aqui na live. Bem-vindos, tem bastante gente nova, né, entrando no nosso perfil. Então vão se apresentando aí para mim, o que vocês fazem, de que cidade vocês são, para a gente começar a nossa conversa aqui, os nossos estudos. Eu tô aqui para contar um pouco para vocês até onde eu cheguei nesses estudos a respeito de trilhos anatômicos, a respeito da fáscia, do como nós precisamos desenvolver uma nova forma de olhar para o nosso paciente a partir de tudo que a gente já sabe, né? Se a gente já sabe, por exemplo, que nós somos análogos a uma estrutura de tensegridade, então como é que a gente faz para avaliar o corpo humano como então uma estrutura de tensegridade ou biotensegridade? Não dá mais para a gente continuar avaliando o nosso paciente como se o corpo humano fosse uma estrutura de compressão, como uma parede de tijolos, por exemplo, em que eu vou lá, se eu tenho uma rachadura nessa parede, eu conserto aquele pedacinho que está rachado e a parede volta ao normal. Então, nós precisamos, né, desenvolver esse jeito de olhar para o corpo como uma estrutura de tensegridade e intervir no corpo da mesma forma. Bem-vindos! Olha aqui, instrutora física do Rio de Janeiro, o Rogério de Santos é yoga, trabalha com yoga, acupuntura, mas tá com mais interesse pessoal e não profissional. Que legal, gente! Que legal, bem-vindos! Já aconteceu comigo de procurar práticas por interesse pessoal e me encantar tanto e eu perceber uma transformação tão grande em mim e quando eu vi eu já estava, né, utilizando uma determinada técnica com os meus pacientes. Isso pode acontecer também. Muito bem, muito bem. Vão aí me contando de onde vocês são, se é a primeira vez que estão por aqui ou se já me conhecem, já viram outras lives, se apresentem para mim para a gente se conhecer. Bem-vindos, então, a todos aí que vêm chegando e hoje a gente vai falar sobre esse super assunto tão desafiador, né, pessoal, que é a gente olhar para a pelve do nosso paciente e depois de olhar, saber o que fazer com isso, né, porque isso é uma outra questão. Muitas vezes a gente olha, mas a partir do que a gente olhou, né, como é que a gente vai traçar uma estratégia, né? Porque a pelve parece ser uma grande confusão, pelo menos para mim, né? Até hoje eu tenho algumas dúvidas ainda, mas aos pouquinhos, né, a gente vai conectando as peças e também testando no nosso dia a dia algumas estratégias e vendo o que funciona melhor, o que não funciona tão bem e, claro, né, gente, sempre buscando melhorar mais e mais. Então, vamos lá. O primeiro ponto sobre essa live que eu quero chamar a atenção, que o próprio Myers, né, me chamou a atenção quando eu decidi e quando eu senti a necessidade de olhar para o meu paciente de um jeito diferente. Olha só, temos Portugal aí, meio-dia fica bom para quem é de Portugal, né? À noite, às vezes, não tem como ficar muito tarde, por isso que a gente vai variando, hora a gente faz à noite, hora a gente faz meio-dia,
para que todo mundo consiga, né, estar presente, porque é diferente quando a gente está presente, de ver depois, de ver sozinho. Aqui a gente pode interagir, vocês podem comentar sobre como é a prática de vocês, podem tirar dúvidas e eu tô aqui para facilitar, para ajudar naquilo que eu já alcancei até agora. Fico feliz aí com a presença de vocês. A Sil aqui fala que já acompanha há um tempo de Curitiba e ama. Ah, que bom! Eu andei meio sumida, né? Mas agora eu tô voltando devagarinho, porque eu digo que a vida da gente não é só fácil, né? Volta e meia acontecem coisas na vida da gente, a gente precisa dar mais foco, que foi o que aconteceu comigo, mas agora já tá tudo se estabilizando aos pouquinhos, eu tô voltando. Muito bem. Então vamos lá, vamos pensando então, né? Eu vou compartilhar algumas imagens com vocês e daí eu vou tirar um pouquinho os comentários, mas vocês podem ir comentando ali na caixinha ou vão escrevendo que depois eu vou abrir os comentários pra gente continuar conversando, tá? Então o primeiro convite que a gente faz, eu olho pro lado e para cima porque eu gosto de trabalhar com mapa mental, tá, gente? Deixa organizadinho pra gente poder seguir uma trilha, porque é muita coisa sobre tudo, então a gente, claro, vai falar de uma parte que cabe dentro dessa live, mas a gente não vai falar de tudo, né? Ainda mais que a pelve, a gente precisa vê-la como uma rotunda, assim como a gente viu o ombro na live da semana passada. Nós temos várias vias miofaciais que passam pela pelve. Várias vias miofaciais que ligam a pelve aos membros inferiores, que ligam a pelve à coluna e que ligam a pelve à caixa torácica. Então, a gente pensar hoje assim em olhar somente para a pelve, a estrutura da pelve, não dá mais. A gente precisa entender, perceber, sentir, aceitar que a pelve ela faz parte do corpo como um todo. Então, a partir dela, a gente pode usar a pelve, regiões em sintomas da pelve. O sintoma sempre é o ponto que nos chama bastante atenção, mas o convite é: olhem para essa estrutura sintomática e a partir dela expandam o olhar de vocês para o todo. Usem o sintoma e o paciente geralmente vai chegar até nós em razão do sintoma, mas podem usar o sintoma como um ponto de partida, mas entendendo que não é o ponto final, é o começo que trouxe o paciente até vocês, o começo de uma jornada em direção à saúde, o começo de uma jornada em direção a uma reintegração, uma reestruturação global desse corpo. Tá? Então, é só o começo de uma jornada. E quando aquele sintoma se resolve, a Ida Rolf já dizia, ela devia ser meio faca na bota, como a gente fala aqui no Sul. Se o seu sintoma melhorar, azar o seu. Olha só, parece um pouco agressivo, mas muitas vezes o paciente melhora do seu sintoma e aí ele não vai mais. Ou até mesmo o próprio profissional se contenta, né, com a melhora do sintoma e não vai além do que poderia ir, já trabalhando preventivamente, melhorando a organização e a saúde desse corpo como um todo. Então, usem o sintoma, né, como um sinal, um alarme de que o todo precisa ser visto, de que o todo precisa ser abordado também, tá? Então, com relação à pelve especificamente, é muito interessante que a gente... Aqui eu vou começar a compartilhar, tá? Que a gente use o fêmur como uma referência para fazer a avaliação da pelve. Mas como isso, né? Porque o Myers, ele convida, e eu trouxe isso para minha prática clínica, que a gente esteja muito mais interessado em olhar e perceber as correlações entre as partes do próprio corpo, do que entre o corpo e o chão, por exemplo, do que entre o corpo do paciente e uma grade, como eu fazia antes, que era o posturógrafo. Eu quero perceber, entender e correlacionar, claro, com a história do paciente, o que acontece entre os segmentos do corpo do próprio paciente. E isso é muito bacana. E em se tratando da pelve, né, a gente já viu, não dá para eu olhar a pelve não tem asas, né? Como eu brinquei com a coluna esses dias, a pelve ela está conectada a todas as outras estruturas do corpo. E
partindo dela especificamente, eu posso correlacioná-la com os fêmures. Então, o que acontece entre a pelve e os fêmures? Então, se a gente olhar aí para essa figura A, o que a gente vai ver? Que a pelve, né, tá relativamente neutra, se eu for compará-la às outras. Na figura B, que é a do meio, eu percebo que aquela pelve, ela tá com uma tendência a se inclinar anteriormente com relação aos fêmures. Por que é bom eu estabelecer essas correlações? Porque eu já sei que eu vou precisar fazer alguma intervenção quando eu faço essa correlação entre a pelve e os fêmures. Mas não é só isso, tá? Mas vamos começando por aqui. Na figura número C, na figura C, né, a gente olha para essa pelve, a gente percebe que tem uma tendência a ela se inclinar posteriormente, ou fazer uma retro, né? Na B seria uma antero e na C seria uma retro. Estão me acompanhando? Vão me dizendo que se vai fazendo sentido para vocês, tá? Então, agora a gente olhou para a pelve, correlacionando a pelve com os fêmures. Agora percebam novamente lá na figura B, e a gente vai fazer uma correlação dessa pelve com a coluna. Percebam que existe uma tendência, quando a pelve se inclina anteriormente, de acontecer um aumento da lordose lombar. E, consequentemente, os outros segmentos acima da própria coluna poderão se alterar. Percebam que quando a gente tem lá na figura C, uma inclinação, uma retroversão da pelve, a coluna lombar tem uma tendência a diminuir a sua curvatura e a se retificar. E os segmentos acima provavelmente sofrerão alguma compensação com isso. Tá? Então, eu preciso olhar para essa rotunda, esse eixo da pelve e correlacionar com os segmentos acima e os segmentos abaixo. Tá? Por quê? Porque se eu atuar somente na figura B, por exemplo, entre a pelve e o joelho, o que vai acontecer lá com aquela outra compensação que já aconteceu? Não vai acontecer uma mágica que aquela alteração vai se resolver se não houver uma intervenção naqueles segmentos. Então, a tendência vai ser a pelve voltar a essa posição de anteroversão para fazer sentido para o resto do corpo, pela forma como ele se organizou em razão do posicionamento da pelve, tá? Então, por isso a importância de olhar para o todo. Se eu quiser somente abordar essa inclinação anterior da pelve, pensando, quem é que inclina a pelve anteriormente? Bom, daí eu posso ter, vamos simplificar aqui, né? O quadríceps pode inclinar a pelve anteriormente. Então eu vou liberar o quadríceps, a pelve vai voltar para a posição neutra, e aí, né, nem olhei, nem vi o que está acontecendo em todo o resto. E aí o meu paciente até, né, quando ele levanta da maca ou quando ele termina a atividade que foi proposta, parece que a pelve está melhor posicionada, mas a semana que vem ele volta e a pelve voltou de novo para o lugar que ela estava, porque não fez sentido para o restante do corpo aquele posicionamento proporcionado pela sua intervenção. Tá? Isso é bem importante. Às vezes a gente não entende, mas por que eu trabalho, meu paciente faz aula e volta sempre para aquela posição ou não consigo reverter? Porque eu estou deixando de ampliar o meu olhar e as minhas intervenções para o todo. Tá? Então, é como eu falei, embora a gente tenha, né, essa necessidade de intervir num sintoma de um paciente, por exemplo, uma dor sacroiliaca diretamente na pelve, a gente precisa expandir o nosso olhar para o todo. E como é que a gente vai fazer isso? Agora a gente viu um pouquinho dessa vista sagital, mas eu preciso olhar para o meu paciente também numa vista frontal e eu preciso olhar também numa vista transversal. Vou mostrar para vocês um pouquinho mais sobre isso. Deixa eu só acompanhar aqui os meus slides para mostrar para vocês. E aí, em termos de vias miofaciais, né, vamos expandir um pouco mais. Olha só. Em termos de vias miofaciais, quando eu tenho uma pelve equilibrada, né, pensando no segmento ali entre a pelve e o joelho, a gente vai ter os componentes pertencentes à região anterior e posterior da coxa equilibrados na sua posição neutra, e aí eu vou ter uma pelve neutra. Agora, quando eu tenho
uma alteração. Olha só que legal essa imagem. Depois eu vou compartilhar com vocês lá nos stories. Onde é que foi parar a minha imagem, gente? Peraí que eu acho que eu não salvei. Ela não salvou. Ah, que pena. Então, eu vou mostrar aqui para vocês com o que eu tenho mesmo, tá? Vou manter essa figurinha. Então, pensem no seguinte. Deixa eu voltar para outra lá. Não salvou todas as imagens que eu separei para vocês, tá? Mas a gente vai trabalhar com aquilo que a gente tem. Quando eu tenho uma anteroversão da pelve, o que isso quer me dizer? Que eu vou ter as vias miofasciais da região anterior da coxa presas em contração concêntrica e as vias miofasciais da região posterior presas em contração excêntrica. Ninguém tá em equilíbrio, porque sempre que uma via estiver presa curta, eu vou ter uma outra via, um par antagônico, vou falar assim para simplificar para vocês, que estará presa longa. E a gente vai precisar manejar, a gente vai precisar desenvolver estratégia para liberar, então, essa via que está em contração concêntrica e liberar e ativar a que está em contração excêntrica também, porque a gente já sabe que tanto no preso curto quanto no preso longo, eu vou ter alteração do tecido facial. Tá? Eu vou ter aumento de fibras de colágeno, eu vou ter uma substância fundamental mais solidificada e diminuição do deslizamento das multicamadas faciais. Então, eu preciso intervir no todo, mas em um determinado ponto com estratégias diferentes, tá? Então, é assim que eu vou compondo essa leitura e essa estratégia, então, de reequilibrar a pelve do meu paciente, tá? Sabendo que aí, ó, já me disse que eu vou precisar intervir entre a pelve e o joelho, no mínimo, desse paciente, tá? Muito bem. Então, a gente falou da vista sagital. E como seria agora a gente olhar na vista anterior esse paciente? Tô olhando de frente o paciente e aí percebi que o meu paciente tem uma inclinação lá da pelve. A pelve está inclinada, nesse caso aí, para a direita, né? O lado esquerdo tá mais alto e o direito tá mais baixo. Como é que eu faço essa leitura a partir disso? Então, eu vou ter também vias miofasciais que estarão presas curtas, vias miofasciais que estarão presas longas. Aqui a gente está tendo uma vista dos adutores e dos abdutores, do glúteo médio, tá? Mas claro que tem outros componentes que estão aí circulando por essa pelve, como a gente viu, porque ela é uma rotunda. Tem vias miofasciais que ascendem a partir dela para o tronco e tem vias que descendem a partir dela para os membros inferiores, tá? Então, em se tratando desse tipo de posicionamento, a gente vai ter adutores e percebam, quando a pelve está inclinada, os dois adutores estão presos curtos. Eu posso dizer que o lado que a pelve está mais baixa está mais preso curto? Posso dizer isso, mas eu vou precisar intervir sobre os dois adutores, tá? E isso é uma coisa muito legal. O que acontece? A gente vai ter também glúteo médio preso curto do lado que a pelve está mais baixa. Então, olha só como é que a gente vai expandindo para os trilhos anatômicos agora. A gente já sabe que glúteo médio faz parte da linha lateral. E a gente já sabe que os adutores fazem parte da linha profunda. Então, a partir dessas vias que estão na pelve, a gente olha para todas as outras vias que pertencem a esses dois trilhos, pelo menos, e aí eu já vou ter uma ideia de onde mais eu preciso intervir para reequilibrar essa pelve. Faz sentido? Deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver o que eu tenho. Eu acho que eu tenho linha lateral aqui para mostrar. Ah, aqui tem uma outra imagem bem legal. Olha só. Então, nessa inclinação da pelve, né, a gente vai ter adutor preso curto, a gente vai ter glúteo médio do lado que a pelve está mais baixa, preso curto. E percebam lá que quadrado lombar ali do lado que a pelve está mais elevada,
ele vai estar preso curto também, pelo menos em algumas fibras, porque ele exerce uma função tanto sobre a pelve quanto, né, sobre a coluna e a caixa torácica. Então, do lado que a pelve está mais elevada, o quadrado lombar, nessas fibras ali mais próximas à crista ilíaca, pode estar preso curto também, tá? Então, o quadrado lombar, ele faz parte da linha profunda anterior dos trilhos anatômicos, e o glúteo médio faz parte da linha lateral dos trilhos anatômicos. E eu tenho essas vias aqui para mostrar para vocês. Então, percebam aqui, ó, que bacana que é isso. Aqui a gente tem a linha profunda, né, em que os adutores vão se projetando lá para a pelve ou partindo da pelve, depende do ponto de vista. Agora, né, nada começa, nada termina, tá tudo interligado. Uma parte se conecta com a outra. A partir dessa visão, a gente para de pensar um pouco em origem, em inserção, é um contínuo que trabalha em conjunto. Então, eu tenho um adutor se projetando para a pelve, o adutor, ele se conecta também a partir daí com quadrado lombar, com psoas, piriforme, que a gente viu, né? Eu fiz uma postagem essa semana sobre o piriforme, né? Então, percebam como a gente usa essa estrutura da pelve e o quanto outras estruturas do corpo estão conectadas a essas estruturas que estão na pelve, né? E a gente vai ver que o adutor, ele se conecta ainda com o tibial posterior, se conecta ainda com os flexores longos dos dedos e do hálux. Então, a gente precisa olhar para esses outros segmentos também e saber o que está acontecendo além dessa pelve nesses outros segmentos que pertencem a esse trilho, que é a linha profunda anterior que a gente está vendo aqui, tá? Então, é muito, muito mais do que somente a pelve. Deixa eu colocar uma linha lateral aqui para vocês. Vamos ver se eu tenho. Se eu tenho linha lateral. Ah, não tem linha lateral, gente. Esses eletrônicos, às vezes, eles... Aqui, ó, linha lateral. Ó, então percebam na linha lateral, semana passada eu também falei sobre ela na live, sobre as disfunções de ombro e os trilhos anatômicos. Então percebam, principalmente na imagem mais à esquerda de vocês, né, partindo lá da pelve. Vamos usar a pelve como referência hoje, que a gente vai ter glúteo médio, a gente vai ter fibras superiores do glúteo máximo interferindo na posição dessa pelve, a gente vai ter tensor da fáscia lata, que também pode contribuir não só para a inclinação lateral da pelve, mas para a inclinação anterior da pelve. A gente vai ter trato iliotibial também fazendo parte dessa linha. A gente vai ter fibular fazendo parte dessa linha, portanto, interferindo no posicionamento dos calcâneos. Percebam que para cima, a partir da crista ilíaca, a gente vai ter ali oblíquos, oblíquo interno, oblíquo externo, que também vão gerar uma influência sobre o posicionamento da pelve. Então, muitas vezes a gente não pensa sobre os oblíquos, né, interferindo diretamente a posição da pelve, mas se ele tiver preso curto, ele pode fazer uma elevação ali daquele lado em que ele está preso curto, sim, contribuir para uma inclinação da pelve para o lado oposto. Então, né, vão ampliando a visão a partir dela. O que tem para cima dela? O que tem para baixo dela? Para daí vocês poderem traçar as estratégias. Existe uma receita? Existe. A receita que eu dou para vocês é: olhem para o corpo do paciente de vocês. Tirem fotos dos pacientes de vocês para que vocês possam fazer isso com tranquilidade, né? Não tem como, no período de uma avaliação, a gente olhar para tudo que se requer a partir desse conhecimento. Eu poderia fazer uma avaliação do segmento da pelve em um encontro? Poderia, mas a gente já sabe que não é suficiente, que a pelve está conectada a todo o resto, então isso requer mais tempo. Então, tirem as fotos para que vocês possam fazer isso. Quanto tempo? Quanto mais vocês fizerem e praticarem, menos tempo vocês vão levar para fazer isso, tá? Então, é por aí o nosso caminho. Muito bem, então vimos nessa vista e agora tem um outro posicionamento da pelve que nós precisamos olhar,
que são as nossas queridíssimas rotações da pelve. Essa sim, né, gente, dá uma confusão, a gente não sabe quem tá preso curto, quem tá preso longo, quem puxa pra onde. É assim mesmo, mas eu vou dar boas dicas pra vocês aqui hoje. Vou ligar só um pouquinho os comentários pra ver se vocês estão aqui conversando comigo. Estão quietinhos? Ó, a Cláudia falou, isso mesmo. Ah, sobre Portugal, né? Lá em Portugal agora já são 3 da tarde. Então, os alunos de Portugal hoje estão conseguindo assistir a aula. Seguimos. Vão deixando os comentários de vocês e as perguntas nas caixinhas, tá, gente? Pra gente conseguir ir conversando aqui. Eu sempre digo, não deixem o prof falando sozinho. A interação de vocês é muito importante porque a gente fica aqui, né, olhando para essa caixinha, para essas imagens. Parece que às vezes a gente tá... Às vezes eu entro e saio da live e tenho a impressão que eu falei sozinha. Então interajam ali, comentem, mandem emoji que eu adoro, para eu saber se tá ficando claro para vocês, se tá fazendo sentido. Se não estiver fazendo sentido também, deixem ali o posicionamento de vocês para que eu possa expressar isso de uma outra forma. E também a gente pode discordar, né, gente? São visões diferentes, linhas diferentes, a gente sabe como tem, né, linhas diferentes e a gente acaba escolhendo aquela que faz mais sentido pra gente, tá? Isso é normal, não tá certo, não tá errado, tá? Então deixem ali o posicionamento de vocês. Muito bem, então a gente olha para uma pelve rodada. O que a gente vai fazer com essa pelve rodada? E aí eu tenho uma super dica para vocês que eu também aprendi com o Myers isso, gente, aprendi já muita coisa com ele. Tá? Primeira coisa, pra gente saber se a pelve tá rodada, tá? Eu preciso tirar uma foto do meu paciente nessa vista, tá? Eu até posso fazer através do exame clínico, né? Através da anatomia palpatória, se tem uma rotação ou se não tem rotação, mas e se eu estiver fazendo uma avaliação online? Como é que vai ser isso? Né? Que eu não posso colocar os meus dedinhos lá, né, para perceber e olhar se tem uma rotação, se um dedo se afasta mais de mim, se aproxima mais de mim, né? Eu não estou presencialmente. Se eu quero ver isso de forma online, né, eu posso orientar o meu paciente a tirar uma foto dessa forma, em que vocês vão visualizar os ombros, aí cortou um pouquinho a imagem, tá? Precisa ver os ombros, porque daí vocês conseguem perceber as rotações da caixa torácica com relação à pelve também. Precisa ver a pelve e precisa ver os pés. Aí o que a gente vai observar a partir disso, especificamente lá na pelve, se tem um lado da pelve que se aproxima mais de mim e um que se afasta mais de mim, tá? Então percebam nessa imagem e vejam se vocês concordam. Eu vejo o lado direito vindo mais para mim. O que isso quer dizer? Que eu tenho uma rotação da pelve para a direita, tá? Então nós temos uma rotação aí da pelve com relação aos pés para o lado direito, tá? E aí depois a gente vai ver como é que a caixa torácica vai responder a essa rotação da pelve. Muitas vezes a caixa torácica ela roda para o lado oposto, como um mecanismo compensatório, mas o que eu vejo é que muitas vezes ela acaba ainda rodada para o mesmo lado, tá? Também pode acontecer. Por isso que não tem uma fórmula pronta. Ah, a pelve rodou para a direita, então a caixa torácica tá rodada para a esquerda. Não, às vezes não está, porque não compensou ainda, né? Porque, enfim, vários fatores, depende da história do paciente, depende do meio em que ele vive, o local de trabalho, o que ele faz no dia a dia dele, faz atividade, não faz atividade, já está, né, em reabilitação, não está. Então, tudo isso a gente precisa saber na nossa avaliação para a gente saber em que ponto nós estamos também desse paciente, tá? Uma vez que eu tenha olhado e, olha, tem uma rotação dessa pelve, aí como é que eu posso olhar e desenvolver as minhas intervenções para isso, tá? Olha só. Eu gosto muito dessa imagem aqui, essa imagem me trouxe já muita luz sobre isso. E aí a gente tá vendo, a imagem não ficou muito clara para vocês, é uma imagem pequena, tá? Vocês estão vendo ali à esquerda, à direita de vocês estão vendo o pectínio,
tá? E vocês, do outro lado, vocês estão vendo os rotadores laterais, tá? Os obturadores, os gêmeos, piriforme, que são rotadores laterais dos fêmures, tá? Então, quando eu tenho uma rotação da pelve assim, normalmente a gente não pensa nesses segmentos, por isso que eu tô falando deles. Claro que eu já falei que a pelve é uma rotunda. Eu vou ter que trabalhar com todas essas vias as que eu falei aqui e as que eu nem falei, porque é muita coisa, tá, gente? Então, dica de ouro, tá? Olhando para essa pelve em rotação, eu vou precisar trabalhar pectíneo, vai estar preso curto, do lado para o qual a pelve está rodada, nesse caso a pelve está com uma rotação para a direita, então eu vou ter pectíneo à direita preso curto, pela origem, entre aspas, e inserção dele, né? Se ele se encurtar, ele puxa a sínfise púbica lá em direção ao lado que ele está encurtado. Só que eu vou ter como par antagônico a esse pectíneo, eu vou ter os rotadores laterais do lado oposto presos curtos também. Essa dica é formidável, eu já testei na prática essa dica e trabalhei de forma assimétrica o meu paciente, tá? Trabalhei pectíneo de um lado e os rotadores do outro e realmente quando ele levantou da maca já estava melhor posicionada a pelve dele e ele relatou na semana seguinte que sentiu a lombar mais solta, que era a região da queixa dele, tá? E sentiu também mais leveza para correr, que é a atividade física que ele mais gosta de fazer. Ele percebeu diferença na performance e ele sentiu, sim, alívio do desconforto que ele estava sentindo a partir dessa intervenção. Então, essa intervenção é muito legal de vocês testarem na prática clínica de vocês, tá? Tudo bem até aqui? Deixa eu ligar um pouquinho os comentários. Temos perguntinhas. A Loana Messias perguntou se vai ficar gravado. Vai ficar gravado, tá, gente? A gente tá num período de transição, levando algumas coisas pro YouTube, porque lá a gente consegue fazer vídeos mais longos e a gente vai procurar deixar armazenado lá, tá? Então vai ficar por um período aqui no Insta e depois a gente vai colocar lá no nosso canal no YouTube, que já tem outras lives também para quem tá gostando, para quem se identificou com essa visão. Tem muita coisa boa lá que vocês podem assistir, né? Tipo Netflix, Actuniflix, né? Então aproveitem o que tem lá, que tem bastante coisa legal já nesse sentido, trazendo essa visão integrativa para que vocês abordem o todo, que a Ida Rolf já nos convidava a fazer lá na década de 70. Só que infelizmente eu não entendia, gente. Eu levei um tempo para entender a importância e o como tudo isso tá conectado. Muito bem, deixa eu mostrar mais uma coisa para vocês, uma dica de prática clínica a partir da pelve também. Deixa eu mostrar essa imagem aqui, ó. Eu já usei ela outras vezes e ela é muito bacana pra gente, né, se ligar, né? Quando eu sou muito visual, por isso que eu gosto de trazer imagem para vocês, né? Perceber que a pelve ela tá conectada num todo. E aí percebam nessa figura, né, nessa perna flutuante que aparece aí para vocês do lado direito do celular, né, que se eu tiver um arco plantar caído, né, um pé com uma inclinação medial, diminuição do arco plantar, eu vou ter toda uma série de alterações na posição da tíbia, na posição dos fêmures e, por consequência, essas alterações influenciando o posicionamento da pelve também, tá? Por isso que é tão importante que a gente olhe para todos os outros segmentos para podermos intervir também nessas possíveis correções, nessas possíveis contribuições que a gente pode dar já preventivamente nos nossos pacientes, nos nossos alunos. Tá? Então, lembrem, a pelve é somente o ponto que gritou primeiro e a partir dela a gente precisa olhar para quem são os reais ladrões dessa história, né? Da Daiane Lee que fala, quem grita não é o ladrão. Então, a gente acode quem tá gritando, depois a gente vai atrás dos bandidos através do nosso olhar, tá? Então, tirem foto,
olhem para o paciente de vocês de forma global, mesmo usando o segmento acometido como um ponto de referência. Façam todos os testes, tudo que vocês sabem, não quer dizer que vocês vão botar tudo no lixo, mas que a partir disso que vocês identificaram que está acontecendo naquele segmento, o que acontece no resto do corpo para esse segmento estar disfuncional, tá? Essa é a grande sacada a partir de tudo que a gente vem aprendendo sobre a fáscia, sobre tensegridade, biotensegridade e trilhos anatômicos, tá, gente? Então, o ponto sintomático é somente o ponto de partida. A viagem é muito mais longa. E a gente precisa aprender a comunicar para os nossos pacientes sobre isso, abaixar a nossa ansiedade de querer resultados imediatos, né? Nós podemos sim conseguir resultados imediatos em termos de melhora de sintoma e é muito bom que a gente entregue isso para o paciente, mas quando a gente olha para o corpo a fim de se trabalhar com a saúde e preventivamente, realmente a jornada é um pouco mais longa e vai variar de paciente para paciente, tá? Muito bem, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu queria mostrar mais uma imagem para vocês, que é uma dica de prática clínica que eu já dei aqui, mas talvez o pessoal novo não tenha visto ainda, tá? 2 dicas eu quero dar. Primeira, tá? Em termos de trilhos anatômicos, a gente tem uma linha que conecta o sacro, a região sacroiliaca aos pés, que é a linha espiral. Eu já venho falando dela, né? Eu já falei da correlação dela com o ombro e agora eu tô falando da correlação dela aqui com a pelve. Então, essa linha espiral, principalmente a sua via posterior no membro inferior, se conecta com o ligamento sacrotuberal, como vocês estão vendo ali, bem pertinho da pelve, bem na região sacroiliaca. O ligamento sacrotuberal se conecta com o bíceps femoral e o bíceps femoral se conecta com o fibular longo. Então, se eu tiver uma dor sacroiliaca, por exemplo, e tô só lá na sacroiliaca e aí não olhei o que tá acontecendo no resto do corpo do paciente, como a gente viu aqui, eu não olhei o posicionamento do pé, das tíbias e dos fêmures e o meu paciente não está melhorando ou melhora mais volta, a minha dica para vocês, abordem todas essas vias aqui, liberem fibular, olhem o posicionamento do pé, liberem o fibular, liberem bíceps femoral e aí vocês vão, eu já testei, vocês vão perceber a modificação desse sintoma, tá? Com certeza isso aqui funciona, já testei várias vezes nos meus pacientes com dor na região sacroiliaca, que tu já fez de tudo e não resolve, tá? Quer dizer que é só isso? Não, eu preciso além de olhar, perceber como tudo se conecta e desenvolver estratégias através do movimento para esse paciente também, para equilibrar essas vias miofaciais da estrutura de tensegridade que é o corpo humano, de biotensegridade, tá? Mas dica de prática, eu sei que a gente gosta porque a gente quer resultado rápido, então tá aqui para vocês. E mais uma dica da live de hoje, que é essa imagem incrível. Depois eu vou compartilhar lá nos stories o material que eu usei como referência para trazer esse conteúdo aqui para vocês, tá? O que o Myers diz? Ele tá mostrando os piriformes ali, né? A gente tá falando de pelve, de reorganizar a pelve. Ele vê os piriformes muito mais como estabilizadores dessa região aí do sacro, principalmente nas inclinações da coluna. Então ele diz, imagina, né, se uma coluna está mantida numa posição de inclinação, o nível de estresse que é gerado para esses piriformes, né? Então, muitas vezes também a gente tá com um paciente com síndrome do piriforme e esse paciente não tá melhorando, a gente já fez a intervenção nos membros inferiores e ainda assim, né, fica aquele restinho lá. Então, a nossa intervenção, ela também precisa acontecer entre a pelve e a coluna, entre a pelve e a caixa torácica desse paciente, para daí
os perifórnios poderem ficar relaxados, poderem ficar equilibrados, tá? Livres dessa sobrecarga. Então, mais uma dica para vocês e mais uma vez convidando, né, para a partir do sintoma vocês olharem para o todo. Muito bem, eu espero que eu tenha contribuído aqui com vocês, com a prática de vocês. Deixem as perguntas de vocês. Deixa eu parar de compartilhar. Vou ligar os comentários aqui pra gente conversar. E me contem como é a pelve no dia a dia de vocês, gente. Eu tinha, assim, um certo pavor de avaliar a pelve. Mas me contem se essas dicas ajudaram, se depois que vocês colocarem em prática aí no dia a dia, vocês me contem se trouxe resultados para vocês em termos de melhora de sintoma. Me digam se faz sentido isso que eu venho falando aqui nesse perfil sobre nós ampliarmos o nosso olhar para o todo e também as nossas intervenções para o todo. Muitas vezes eu digo, não é sempre sobre aprendermos mais uma técnica, mas sim sobre nós aprendermos a desenvolver o nosso olhar sobre aquilo que a gente já conhece. Então, muitas vezes a gente vai precisar usar a técnica que a gente já tem em outras regiões do corpo, tá? E não somente na região do sintoma. E isso é muito legal. Isso é muito legal. Não é a mesma coisa da outra coisa, daí eu aprendo isso, eu aprendo aquilo, eu aprendo não sei o quê, né? Se eu não tenho clareza de onde mais eu preciso intervir na estrutura do corpo humano, que é uma estrutura complexa. A gente precisa aceitar isso, que não vai ter uma fórmula mágica, que não vai ter uma receita, que a receita é a gente olhar e a gente aprender a ver como o corpo do paciente se estruturou de acordo com a história dele e aí fazermos as nossas intervenções de acordo com o que se apresenta. É o caminho mais sábio, tranquilo e eficaz da gente trilhar a partir desses conhecimentos. Isso, aperfeiçoar o nosso trabalho, aperfeiçoar o nosso olhar. Gente, avaliar é isso, aperfeiçoar o olhar, começar, fazer, tá? Eu quero lembrar vocês que a gente está com um resumão disponível lá no link na bio, que vocês podem acessar. Eu separei os melhores conteúdos dos últimos meses, falando sobre trilhos anatômicos, sobre liberação e sobre a avaliação, tá? Então tá separadinho, vocês podem acessar e ver direto o que tem de mais precioso aí desse perfil separado para vocês, tá? Essas disfunções de quadril são as mais comuns, exatamente. E uma dica para vocês também, além de fazerem a avaliação estática, vocês avaliarem o paciente caminhando. Filmem o paciente caminhando, eu sei que às vezes a gente tem pouco espaço para isso, mas o que der para fazer. E depois vocês olhem, botem o filme para rodar em câmera lenta, gente. A gente consegue pegar um monte de detalhes sobre o que está acontecendo com a pelve, sobre como os membros inferiores se comportam durante a marcha. Na verdade, sobre como todo o corpo se comporta durante a marcha, tá? Então, vão lá ver o resumão. Vocês sabem, óbvio que estão aqui no perfil que a gente tem o curso de avaliação postural integrativa nos trilhos anatômicos e a gente vai comunicar sobre a abertura das inscrições por e-mail. Então, vocês podem se inscrever lá, tem um link na bio também, para vocês deixarem o contato de vocês, fazerem um cadastro de interesse, porque daí as informações vão por e-mail, tá? Então, fiquem bem ligados aí. Ó, excelentes resumos. Ó, a Gisele já deu uma espiadinha lá nos resumos, que legal. A Rita disse tudo pra mim é muito novo no universo das faces. Vai lá ver o resumão, que daí já tem bastante coisa legal. Eu tenho trabalhado muito com o carrossel, porque o carrossel a gente consegue escrever mais e vocês conseguem já utilizar no dia a dia de vocês. Ó, a Sil diz, avaliei uma aluna que estava com dor esquiática e ela relatou que foi ao médico e ele queria fazer cirurgia. Ai, socorro, né, gente? Com 4 aulas já estava sem dor. Olha que maravilha, exatamente, né? Exatamente. Hoje a gente, claro, precisa respeitar a opinião dos outros profissionais,
mas quando o paciente vem até nós, né, a gente conseguir explicar para ele as outras possibilidades a partir de tudo que a gente já conhece, né? O resumo se encontra onde? O resumo tá num link na bio, que se chama Resumão de Primavera, se eu não me engano, tá? Tá lá sim, tá lá ainda, tá? Qualquer coisa depois me chama no direct, mas a princípio ele tá lá na nossa bio, que é aquela primeira página ali do perfil. E aí fica tudo ali direitinho, tu já vai entrar direto numa outra página em que tem os principais artigos, as lives, esses posts carrossel, que eu dou um monte de dicas para vocês levarem para a prática clínica de vocês. Porque a gente acaba publicando um monte de coisas, eu sei que nesse corre-corre a gente não tem tempo de ficar vendo tudo, então eu separei assim o que eu vi que o pessoal curtiu mais, que foi mais importante, que foi mais relevante, para que vocês consigam acessar e encurtar esse tempo aí de ficar sempre, né, procurando o dedinho a mil lá. Então vocês já sabem o que tem de melhor ali nesse resumão. Tá bem? Então, semana que vem nós teremos live novamente. Eu só vou confirmar se vai ser meio-dia ou se vai ser às 8, em razão dos alunos de Portugal. Provavelmente a gente vai fazer meio-dia. E aí, nos vemos por lá. Tá bom, pessoal? Um bom almoço para quem não almoçou ainda. Uma excelente semana e feriado. E vamos nos falando por aqui. Beijo grande para todos vocês. JC Seger, primeira vez na live, grato pelo aprendizado, que legal. Bem-vindo, seja bem-vindo ao nosso perfil, né, e nos acompanha lá pelo YouTube também, que tem bastante coisa legal já gravadinha, separada para vocês. Até breve, pessoal. Tchau, tchau.